Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Giordano Bruno. Eu já tive alguns vídeos, né, falando sobre o caso Galileu, que eu procurei mostrar que essa ideia de que era uma luta da ciência contra a religião, ela não está bem aplicada para esse caso, do caso do Galileu. E também é um outro argumento muito citado do Giordano Bruno, que a igreja perseguiu a ciência com Giordano Bruno. Então, essa é uma outra lenda, né, que eu vou tentar desfazer aqui. Eu vou usar para isso dois livros, esse da Frances Yates, Giordano Bruno e a Tradição Hermética, tá? Um livro da editora Cultrix, foi publicado ali em 1900, e esse é o livro 64 da Frances Yates. E também o dicionário das biografias científicas, que tem uma entrada aqui para Giordano Bruno, que foi escrito pela Frances Yates, tá? Então, o que a gente pode dizer sobre o Carlos Giordano Bruno, né? A religião de Giordano Bruno era a força propulsora que estava por detrás das especulações filosóficas e cósmicas. Ele acreditava estar revivendo a religião mágica dos antigos egípcios, uma religião muito mais antiga que o judaísmo e o cristianismo, essas religiões consideradas inferiores por ele, porque tinham suprimido a religião anterior, do qual ele profetizava o retorno iminente dessa religião. Ele incluía uma crença na animação mágica, né? Os planetas tinham alma, de toda a natureza. Ele falava em metempsicose, ou transmigração das almas, ou reencarnação, ou vários nomes para que podem ser dados. E questionava a figura da Eucaristia, né? Então, por uma série de razões, não tem como desvincular o Giordano Bruno desse lado místico. Lado místico que é destacado pela Frances Yates e outros pesquisadores quando estudam o Renascimento. Então, ela diz assim: atualmente, graças ao trabalho de especialistas sobre o núcleo hermético do neoplatonismo renascentista, são claras as origens históricas do egipcionismo de Bruno. Quer dizer, a tendência dele é retornar à religião dos egípcios. As razões pelas quais Giordano Bruno foi condenado são desconhecidas, pois o documento oficial que continha a sentença se perdeu irremediavelmente. Esse documento estava na massa de arquivos transportados por ordem de Napoleão de Roma até Paris e acabou se perdendo. Mas os registros do interrogatório dão uma ideia de quanto o processo foi tendencioso contra ele, e sua principal heresia teológica estava na negação da divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E acrescentado as suspeitas de práticas de magias diabólicas e invocação de demônios. Tá? Isso está direto nos textos do Giordano Bruno, não tem como separar uma coisa da outra. Não dá para ver o Giordano Bruno como um cientista desvinculado disso, né? Provavelmente Giordano Bruno foi queimado sobretudo como mago e como pregador pela Europa inteira do movimento mágico religioso, que pode ter sido uma seita hermética secreta, talvez ligada às origens do Rosa Cruz ou da maçonaria. Se alguma questão filosófica ou cosmológica foi incluída em sua condenação, ela necessariamente teria de estar ligada ao seu egipcionismo. Uma testemunha, Gaspar Siopius, que viu a morte de Bruno e talvez tenha ouvido a sentença, naquele momento ele apresenta uma lista de teses pela qual Giordano Bruno foi condenado, que inclui a existência de inumeráveis mundos, que a magia é uma coisa boa, que o Espírito Santo é o anima mundi, né, que anima tudo no mundo. Moisés realizou seus milagres pela magia e que Cristo era um mago. O fato é que não temos nenhuma evidência dessas causas, havendo se perdido seu processo, né, que nos permita reconstruir o julgamento e a condenação de Bruno. Se o movimento da Terra foi uma das teses pelas quais condenaram Bruno, também não é possível saber. O seu caso mesmo particular não é absolutamente o mesmo do que o caso de Galileu, que foi obrigado a retratar sua declaração de que a Terra se move sobre os pontos
de que a Terra se move. Os pontos de vista de Galileu fundaram-se na matemática, enquanto que os pontos de vista de Bruno mantinha intenções pitagóricas e religiosas e místicas, né? Então, não dá para separar tratar o caso do Bruno da mesma forma que o caso do Galileu. Foi apenas em meados do século XIX que seu renascimento da figura de Giordano Bruno, em larga escala, começou a ganhar força. E aí inventou-se a lenda de que a ciência moderna do homem que morreu, não por causa de qualquer crença religiosa, mas somente por aceitar a teoria copernicana. Criou-se essa lenda, que Bruno foi condenado por defender a teoria copernicana. Então, é isso que a Francis Yates vai desfazer. Agora que, por assim dizer, se descobriu que Bruno era um mago hermético do tipo mais radical, ele pode ser visto como uma preparação para um estágio posterior de desenvolvimento da ciência, em um grande movimento que, saindo do Renascimento hermético, entra pelo século XVII e, aos poucos, vai abandonando suas características irracionais em favor da abordagem genuinamente científica. Segundo Francis Yates, o salto para cima que Bruno deu através das esferas para chegar ao universo infinito, embora deve ser interpretado como ao mesmo tempo um exercício de imaginação especulativa que pressagiou o advento das novas concepções de mundo. Mesmo as obras mais estranhas e formidavelmente obscuras de Giordano Bruno, que tratam de sua arte mágica da memória, podem ser consideradas pressagiadoras dos esforços feitos no século XVII para se chegar a um método científico. Esses sistemas eram incrivelmente complexos, envolvendo associações de imagens retidas na memória com as rodas girantes de Raimundo Lúlio, outro místico lá da mesma época, para formar modos de aprender de um só golpe em todas as combinações possíveis de tudo que há no universo. Os computadores herméticos de Giordano Bruno, se é que podemos chamar assim, eram seguramente conhecidos por Leibniz, que também conhecia a arte da memória e o lulismo, do Raimundo Lúlio. As muitas ligações entre Bruno e Leibniz, quando plenamente exploradas, podem construir um dos melhores meios de observar as transições do ocultismo renascentista para a ciência do século XVII. Então, a Francis Yates faz essa ligação, né, entre o ocultismo do Renascimento e o surgimento da ciência. E o Giordano Bruno está bem dentro desse processo. A verdade é que Bruno não é católico ortodoxo, nem é um protestante ortodoxo. Ele é, na verdade, um mágico egípcio, que deseja ser qualificado como um profeta, um líder do novo movimento, pois se elevou através das esferas, né, numa elevação gnóstica. Bruno sofreu a ascensão gnóstica e assim tornou-se divino, pois abrigava forças dentro dele. Na verdade, para Bruno, o diagrama copernicano, né, do Sol no centro do universo, é um hieroglifo, um cero hermético que ocultava potentes mistérios divinos cujos segredos ele capturara. Em Giordano Bruno, lemos que o princípio interior das coisas é a causa de seu movimento. Portanto, a Terra e os corpos celestes se movem segundo diferenças individuais do seu princípio intrínseco, que é a sua alma. A Terra tem alma, os planetas têm alma. Ultrapassando de muito argumentos meramente matemáticos, como os que Copérnico apresentou na sua hipótese do movimento da Terra, Bruno percebeu que ela confirmava Hermes Trismegisto, Cornélio Agripa. Tudo isso são místicos, né? Ou, em outras palavras, que confirmava a filosofia egípcia mágica de animação universal. Bruno provou esse seu universo infinito com inúmeros mundos que se moviam todos no espaço infinito, rompendo assim o universo fechado de Ptolomeu e dando início à concepção de mais modernas crenças. A crença de Bruno no infinito e nos inumeráveis mundos está baseada no princípio da plenitude, segundo a qual uma causa infinita, que é Deus, deve ter um efeito infinito e não pode haver limites para o seu poder criador. Bruno igualmente afirmava que sua visão de mundo era vitalista, né? Essa coisa da alma dos mundos, mágica. Os seus planetas são seres animados que se movem livremente pelo espaço.
A filosofia de Giordano Bruno e sua religião são uma e a mesma, e ambas, é uma mesma coisa, e ambas são herméticas. A ciência de Bruno é hermética. A magia de Bruno é francamente demoníaca. Ele invoca demônios. Né? Bruno, como todo mago, ele considera boa sua magia. E do ponto de vista e que acredita na religião egípcia, os demônios que procuravam eram os mesmos que os sacerdotes egípcios sabiam manipular e atrair para dentro de suas estátuas. A magia prática de Bruno consiste, portanto, em atrair espíritos e demônios. Conclusão da Francis Yates. A filosofia de Bruno não pode ser separada de sua religião. Era a sua religião, a religião do mundo, que ele via sobre essa forma complicada, um universo infinito, inumeráveis mundos, como uma gnose ampliada, uma revelação da divindade a partir dos vestígios, é o símbolo de uma nova regulação que implicaria um retorno à religião natural dos egípcios. E sua magia está dentro de um quadro de referências que ele mesmo, estranhamente, se dizia católico. Não se sustenta a lenda de que Bruno foi perseguido por ser um pensador, um filósofo, tendo sido queimado pelos pontos de vista sobre a existência de inúmeros mundos e o movimento da Terra. Não foi por causa disso, dessa ciência unicamente que ele foi queimado. Né? O presente estudo espera deixar ainda mais claro a missão e a natureza, além de enfatizar que Bruno não podia conceber uma filosofia da natureza, do número, da geometria, sem atribuir significados divinos a ele. Então, a perseguição da igreja estava muito mais ligada à questão filosófica e herege que Bruno se colocava como líder. Então é isso. Muito obrigado, então.